Hoje, no quadro Encontro com o Autor, eu vou conversar com o doutor em Direito Público, mestre em Direito e advogado Fábio Martins de Andrade. Ele está aqui para falar sobre seu livro Modulação em Matéria Tributária, o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico e as decisões do STF. Olá, Fábio, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado, olá. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre esse tema. Eu resolvi escrever sobre esse tema porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está muito incipiente, está muito no início, especificamente em matéria tributária. No livro, eu faço, na quarta parte, eu faço a análise de três estudos de casos que são os mais relevantes sobre o tema. E não existe hoje uma parametrização, não existe uma moldura na qual a atuação do Supremo se contenha. Então, a intenção foi criar algumas regras, parametrizar de alguma forma essa experiência nova que está sendo a modulação, especificamente em matéria tributária. E, Fábio, o que seria o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico? No jargão popular, dá para dizer que seria o argumento do rombo das contas públicas. Se você reparar, o telespectador reparar, às vésperas de um grande julgamento tributário no Supremo Tribunal Federal ou em outro tribunal, STJ, por exemplo, há notícias na grande mídia impressa e televisiva sobre o argumento do rombo. Se o julgamento for contrário aos interesses do fisco, isso causará um rombo de tantos bilhões nas contas públicas, e aí a única variação é em que órgão que isso vai recair, ou Previdência, ou, educação, ou, enfim. Mas são números mágicos e muitas vezes mágicos que não chegam aos autos sequer e são alardeados absolutamente ad terrorem, que procuram incentivar o terror por si próprio, sem uma justificativa que a suporte. E o que você defende na obra? Na obra eu defendo uma tese bem simples, que é a seguinte: partindo da premissa de que a modulação em matéria tributária, a discussão em torno da modulação em matéria tributária veio para ficar, eu tento parametrizar, tento colocar algumas regras a serem seguidas no julgamento, na análise da modulação, especificamente em matéria tributária. Essas regras não considero um ponto de chegada, a obra nesse sentido, embora esteja concluída, considero que na realidade, um ponto de partida. A intenção é justamente suscitar o debate, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, e para que se chegue a uma moldura, a um adequado regramento de como usar esse instituto tão relevante e importante que é a modulação. Bom, na obra você também diferencia as decisões políticas das judiciais. Quais são as diferenças e por que elas são importantes? Essa distinção é muito relevante pelo seguinte: nas decisões políticas você tem uma série de fatores influenciando-as, como, por exemplo, conveniência e oportunidade, que nas decisões judiciais não se aplicam. As decisões judiciais, especialmente da Suprema Corte, que é a Corte Constitucional no Brasil por excelência, essas decisões precisam e se pautam sempre pelo parâmetro constitucional. Então, o parâmetro dos dois tipos de decisão, as políticas e as judiciais, esse parâmetro é diferente, é diverso. E o pragmatismo é justamente a pedra de toque das decisões políticas. As decisões políticas precisam ser pragmáticas, elas precisam pensar nas consequências o tempo inteiro, precisam olhar adiante. As decisões judiciais não têm tanto esse caráter, elas precisam se ater ao caso, elas precisam se ater aos argumentos envolvidos, elas precisam se ater aos argumentos jurídicos e ao parâmetro constitucional.
Eu também gostaria de conversar agora especificamente sobre a questão da modulação, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. O Luminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje no quadro Encontro com o Autor, eu estou conversando com o doutor em Direito Público, mestre em Direito e advogado, Fábio Martins de Andrade. Ele está aqui para conversar sobre seu livro. Modulação em matéria tributária, o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico e as decisões do STF. Fábio, toda a discussão sobre modulação está inserida no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Fala um pouquinho sobre isso. O artigo 27 tem a seguinte dicção: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Cada palavra ou cada expressão aqui pode suscitar questionamento, pode suscitar dúvida. Por exemplo, ao declarar a inconstitucionalidade, num caso de reconhecimento de constitucionalidade, poderia aplicar o artigo 27? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação analógica do artigo 27. Não se tratou de uma declaração de inconstitucionalidade. Essa discussão sobre se poderia haver a possibilidade de modulação num reconhecimento de constitucionalidade permeou o primeiro dos casos analisados aqui, o do IPI alíquota zero. Alguns ministros, eu relaciono aqui quais foram, reconheceram nas suas razões de votar, nos seus votos, reconheceram expressamente que, por se tratar de uma declaração de constitucionalidade e não inconstitucionalidade, não seria pertinente falar em modulação para aquele caso concreto específico. Enfim, outro grande debate que há em torno do artigo 27 é que ele está submetido a duas ADINs. Hoje tramitam no Supremo Tribunal Federal duas ADINs que questionam diversos dispositivos da Lei 9868 e especificamente o artigo 27. E ainda não houve uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal a respeito dessas duas ADINs, questionando o artigo 27. O que vem a ser a modulação? Geralmente, quando ocorre uma declaração de inconstitucionalidade, o efeito é ex tunc. Não se impressione com o juridiquês. Significa que a lei é nula desde o seu início. Ela nasceu morta. Essa é a tradicional declaração de inconstitucionalidade. Você pode ter, além disso, uma decisão com efeito ex nunc, que não retroage, que vale daqui para frente. Isso, de certa forma, já é modular. É uma modulação dali para frente. Há também ex tunc mitigado, que é um efeito que fica compreendido entre a data da lei e a data da decisão, um momento entre esses dois eventos, para o futuro. E há, por fim, uma possibilidade de efeitos pró-futuro, que é da decisão em diante, de algum momento posterior à decisão em diante, melhor dizendo. Porque da decisão em diante a gente já viu que é ex nunc. Em breves linhas, isso que é a modulação. É você mexer, manipular os efeitos no tempo de forma a alterar a consequência do julgamento. Na quarta parte do livro, você faz a análise de 3 casos, não é? Fala um pouquinho sobre eles. Os 3 casos que eu escolhi pegar aqui para fazer realmente um estudo de caso, eles são minuciosamente explicados. Os votos dos ministros são relatados. No final eu faço teço comentários críticos meus de cada voto, alguns de maneira positiva, outros de maneira negativa. A relevância desses 3 casos é o seguinte: esses 3 casos são os principais em matéria tributária que
onde se discutiu a modulação. Tiveram outros casos em matéria tributária de menor importância, por exemplo, o IPTU, alíquota progressiva, por exemplo, o Fundo Rural, que foi posterior ao livro, posterior à tese. Mas esses três, IPI alíquota zero, COFINS sociedades profissionais e o artigo 45 e 46 da Lei 8.212, que trata do prazo prescricional ou decadencial do crédito tributário, esses três casos são os emblemáticos, os paradigmáticos na formação da incipiente jurisprudência do Supremo sobre modulação em matéria tributária. Então, no primeiro, eu te diria que, no IPI alíquota zero, eu te diria que houve uma baita discussão, um excelente debate de muita qualidade, chegou a fazer com que a ministra presidenta na época, Ellen Grace, dissesse que aquela tinha sido uma tarde digna de Suprema Corte, de tão profícuo que foi o debate. Embora não tenham modulado na espécie, o debate existiu e foi realmente rico. No segundo caso, do artigo 45 e 46 da 8.212, aconteceu o contrário. Quase não houve debate, Sim. O fundamento foi extremamente ligeiro e se modulou numa questão que praticamente todos os tribunais do país julgavam da maneira na qual o Supremo julgou ao final. Então, quer dizer, não existia surpresa, não existia razão de segurança jurídica, excepcional interesse social. Aqui, sim, está claro um argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico, ou o famoso argumento do rombo das contas públicas, que pode ter feito com que o Supremo, naquela ocasião, adotasse a modulação. O terceiro caso, da COFINS sociedades profissionais, houve um debate e, por fim, decidiram não modular. Fábio, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigado, eu que agradeço.